Se você está aqui comigo é porque você provavelmente criou a consciência de que falar bem é extremamente importante, principalmente nesse cenário, nesse contexto atual em que nós nos encontramos. A gente está passando ainda por uma pandemia, onde a gente teve aqui, durante esse tempo, como solução até para nossa sanidade mental, estar com os nossos telefones ao alcance da mão e poder ver outras pessoas, socializar, mesmo que através das redes. Sim, hoje em dia é muito fácil a gente colocar o rosto no vídeo e dar todo tipo de informação. Porém, muitas pessoas ainda travam quando tem que falar, ou quando tem que abrir a câmera para conversar alguma coisa, ou às vezes até quando tem que olhar no olho de alguém para comunicar o que quer que seja. Então, se você está aqui comigo é porque provavelmente você sente que precisa melhorar esse aspecto da sua vida, mas a boa notícia é que comunicar bem, a oratória não é um dom. Isso mesmo, a oratória não é um dom. Inclusive eu fico chateada quando dizem, porque isso é um dom, você fala muito bem. E não é assim que funciona. Tudo parte da prática. Assim como eu brinco com os meus alunos, que eu caí várias vezes antes de aprender a andar e depois de aprender a andar também, mas nem por isso eu parei de caminhar. A oratória funciona da mesma forma. A gente precisa se expor a cair, a levantar várias vezes, a errar, para que a gente saiba quem é a gente como orador e depois a gente comece a aperfeiçoar essa habilidade, que é uma habilidade que nos mantém vivos, que nos mantém conectados, que nos mantém prontos para encarar o mercado tão competitivo em que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho alunos que já vieram para mim com um relato de que deixaram de aceitar propostas de emprego no banco em que trabalham, foram 2 esses, com a mesma situação, porque eles iam se tornar gerentes desses bancos e eles iam precisar reunir com aquelas equipes de subordinados e eles não iam ter coragem de falar com aquelas equipes, de falar em público, mesmo que com aquele grupo restrito de funcionários. Ao mesmo tempo que eu já vi uma aluna chegar para mim e dizer que, Meline, eu vi vários candidatos para aquela vaga que a gente abriu. Eu conhecia 2 dos candidatos, eu sabia que eles dominavam tudo tecnicamente, mas os aprovados foram outros. Foram os que sabiam se comunicar melhor e falaram com segurança lá na frente das pessoas. E eles não eram preparados tecnicamente. Eu tentei defender o ponto de vista, mas não teve jeito. Eles foram os contratados. Então, a boa comunicação, o falar com segurança, te promove no emprego, faz com que você entre numa vaga disputada dentro do mercado de trabalho, simplesmente por você se portar com confiança. Ao mesmo tempo que ela também te exclui. Perceba que esses meus alunos, eles não aceitaram essa oferta, porque não sabiam falar bem, se sentiam inseguros. Então, olhe como é grave. Alguma pessoa confiou em você para assumir um cargo de gerência e você não confiou em você mesmo para assumir essa responsabilidade, mesmo que você fosse muito preparado tecnicamente. Então, o que é que você precisa fazer para se comunicar melhor? Primeiro, eu digo que o grande pilar é o autoconhecimento. Assim como em qualquer processo de terapia, assim como na melhoria de qualquer aspecto da nossa vida, a gente precisa saber onde está errando. Então, quem é você enquanto orador? Já se perguntou isso? Você já teve a oportunidade de se ver falando? Não, Meline, eu odeio me ver falando, eu desligo o som, se eu tiver que fazer um vídeo eu faço e jogo lá na internet, mas eu não gosto de me assistir. Erro grave. Você precisa se conhecer como orador. Mesmo que você estranhe um pouquinho no começo, é normal. A voz que a gente ouve aqui, que eu tô ouvindo a minha voz agora, não é a mesma voz que você escuta aí desse lado. Então a gente se estranha a nossa aparência, estranha a nossa voz, mas eu preciso passar por esse processo do autoconhecimento. Onde que eu tô errando? Será que eu tenho algum vício de linguagem muito grave que eu preciso corrigir? Será que eu estou falando muito rápido e que as pessoas não estão compreendendo? Será que eu estou falando muito devagar? Ou uma fala monótona, que nada mais é do que uma fala num tom só,
que acaba deixando cansativa aquela informação. Quantos professores você já teve ao longo da vida que dominavam muito o assunto, mas que não sabiam transmitir? Ou que deixavam a aula chata e sem energia, hein? Pois é. Então, quem é você como comunicador? Tá mexendo demais as mãos? Tá mexendo demais a cabeça? Tá piscando demais o olho na hora de falar? Tá falando sem articulação na fala, que isso é extremamente importante para a compreensão da mensagem, até para a inclusão de pessoas com deficiência também. Então, quem é você? Você hoje tem à disposição uma série de recursos na sua mão, aqui ó, celular. Você pode se filmar para ver como é que você está comunicando. Você pode se olhar na frente do espelho para ver de que forma você está falando também e demonstrando as expressões na hora da fala. Você não pode transmitir uma notícia feliz da mesma forma que você transmitiria uma notícia triste. Vai ter uma variação de tom, uma variação de velocidade, uma variação de expressão naquela fala. Então, tudo isso é um aspecto que você precisa considerar e conhecer. É melhor que você colhe esse feedback seu, em vez de você se permitir errar para mais pessoas. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se testar, você vai abrindo aos poucos para grupos um pouco maiores, seus colegas de trabalho, seus familiares em casa, para que eles te deem esse feedback, para que você vá se conhecendo e se lapidando, para que você possa se abrir para oportunidades maiores. Surgiu aquela oportunidade de falar no lugar do seu gerente, faltou lá numa reunião e você se dá essa chance. Não existe êxito sem exposição. Se você parar para pensar um pouquinho nesse momento, todas as pessoas que você admira são pessoas que se expõem de alguma forma. Grandes líderes, grandes comunicadores, grandes advogados, grandes políticos que você admira, são pessoas que falam bem, que se expressam bem. E essas pessoas, elas não foram selecionadas, pinçadas por Deus, e Deus disse, você vai falar bem, você não, você vai falar bem, você não. Não é assim que acontece. Essas pessoas se expuseram, se conheceram, se aperfeiçoaram, começaram a falar muito bem e você passou a conhecê-las depois disso. Depois de todo esse processo, quando elas já tinham adquirido alguma fama por conta dos exímios comunicadores que eram. Mas isso só foi possível graças à prática, graças ao fato de que elas se permitiram errar muito. E todos nós erramos o tempo inteiro. A diferença é que existe a pirâmide de Maslow, você já deve ter ouvido falar da hierarquia das nossas necessidades. E que lá no topo está a autorrealização. Abaixo disso está a necessidade de estima dos seus pares, as interações sociais. Então o que é que acontece? Você tem medo de falar porque você tem medo de falhar. E você tem medo de ser excluído daquele grupo social por conta da sua falha. Você tem medo que os seus colegas de trabalho percam a admiração pelo profissional que você é, porque você errou, porque você falhou diante de todo mundo. Você tem medo que os seus familiares parem de olhar para você com admiração, porque você não foi capaz de ir lá na frente e falar bem. Falar bem dá essa trava, o falar, o expor traz essa trava, porque você está lidando com algo, para você ter noção, você está lidando com algo que supera inclusive o medo da morte em pesquisas. Uma pesquisa feita pelo jornal Sunday Times, lá, um jornal britânico, lá na Inglaterra, ele mostrou que o medo de falar em público supera o medo da morte. Então eu estou lidando com aspectos psicológicos muito fortes em relação ao medo da falha, em relação ao medo da exclusão social, que está lá pertinho do topo das minhas prioridades. Percebe? Então é compreensível, mas você precisa pensar que a maioria das pessoas que ou te julga ou que você está achando que estão te julgando, sim, porque a gente é o maior julgador da gente mesmo. A gente sempre acha que tá ruim, que a gente tá aquém, que a gente não é capaz. São os nossos sabotadores. A gente acha que vai chegar lá na frente e vai falhar com certeza, que a apresentação vai estar péssima. Mas a gente pode se surpreender positivamente.
E a gente precisa ter em mente, nesse momento, que as pessoas que estão nos assistindo, elas queriam ter essa coragem de se apresentar, de falar, e elas não têm. Então você já está saindo na frente de uma gama de pessoas por ter a coragem de se expor. Quando você for pensar em será que eu vou fazer um bom trabalho? Será que eu vou me sair bem? Você lembra que quem está ali dificilmente teria coragem de assumir o seu lugar. E é naquele momento em que você se transforma, em que você se permite se expor. E tem que colocar na sua cabeça que se você errar, tá tudo bem. Eu já cheguei em uma palestra para dar uma informação errada. E ao final da palestra, uma moça veio me corrigir. E eu agradeci muito a essa moça. O que é que eu fiz? Fui lá e me retratei. Fui também no meu Instagram e contei o que tinha acontecido no vídeo. Eu não tenho que ser perfeita, eu não tenho que acertar tudo, eu não tenho que ser boa em tudo. Eu vou lá na frente, eu vou gaguejar, eu vou engasgar, eu posso tropeçar, eu posso errar uma informação. Eu estou sujeita a uma série de equívocos, mas eu preciso passar por isso para me conhecer. Eu não vou saber a técnica, o que é que eu tenho que aplicar para me melhorar, se antes eu não souber onde eu estou errando. Inclusive, é o primeiro passo dos meus mentorandos, dos meus alunos. Todos eles passam por um diagnóstico, porque eu preciso entender que tipo de comunicador ele é. E aí, depois disso é que eu venho para a técnica e depois eu digo que é o último aspecto, que é a coragem. Eu falo sempre que é o ATC, é o atenção, é o autoconhecimento, a técnica e a coragem de você ir lá na frente e colocar aquilo tudo que você aprendeu diante de outras pessoas. E eu tenho certeza que se você tá aqui comigo, é porque você entende a importância desse ato de falar bem para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. O Chris Anderson, que é o autor do livro do TED Talks e que inclusive hoje detém os direitos de franquia do TED Talks. Se você não conhece o TED Talks, coloca aqui no YouTube rapidinho vídeos do TED Talks para você conhecer o projeto, que é incrível. Ele fala que se você tem a capacidade de falar numa mesa de bar para 5, 6 pessoas, parabéns. Você tem a capacidade de falar em público também. Olha só que revelação legal do Chris Anderson. E eu concordo com ele completamente. Se você consegue falar para ser ouvido numa mesa de bar, a diferença só é a proporção, a quantidade de pessoas que vão estar ali. Mas que você certamente, durante aquela palestra, naquela plateia, vai olhar e conversar também com 5, 6 pessoas. E aí, não pense que você tem que estar totalmente preparado para falar em público para começar a falar. Porque você nunca vai estar totalmente preparado. Você sempre vai encontrar ou um sabotador, ou vai surgir uma atualização naquele tema, o que quer que seja, que realmente vai fazer você ficar desatualizado. Você precisa começar. Você precisa começar a colher feedbacks. Você precisa começar a ver as gravações daquela sua palestra, daquele seu curso. Para daí sim, você entender quem é você, entender no que é que precisa se aperfeiçoar, colocar essas técnicas todas em prática e ser o melhor orador que você puder ser. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Então, se você está aqui comigo, é porque você já entende essa importância. Sobretudo nesse contexto atual, como que eu falei, em que todo mundo está apto a botar informação no Instagram, aqui no YouTube, em qualquer outro canal. As ferramentas estão aí para a gente utilizar. Primeiro a gente utiliza e aprende, depois que a gente colhe esses feedbacks, colhe os olhares das pessoas conectando com os nossos. Quando chega no final também que as pessoas conversam com você, agradecem por aquela informação. Eu já estive em uma palestra onde uma pessoa chegou para mim para dizer que aquela informação que eu dei foi a responsável por mudar a vida dela. Olha só que coisa interessante. E eu não falei nada além de um aspecto da minha rotina, de algo de oratória que eu costumo falar sempre. Mas para aquela pessoa que estava me ouvindo a primeira vez, foi algo disruptivo, algo que fez ela mudar a vida e a carreira dela. Percebe? Então, para você é algo muito óbvio, mas para aquela pessoa é a primeira vez que ela te escuta. E aquela informação é super relevante. Então, você vai deixar de levar informação relevante para uma pessoa, algo pelo qual você se preparou a vida inteira para entregar. Você tem conhecimento técnico, tem conteúdo, alguém te chamou para fazer uma palestra naquele sentido, confiou a você a responsabilidade de falar sobre esse conteúdo em algum momento da sua vida e você recusou. As pessoas confiaram mais em você do que você mesmo confiou. Então isso é muito sério. E aí você vai abafar isso para você, perder a oportunidade de levar informação e conhecimento para muito mais pessoas, que foi algo para qual você às vezes até fez um juramento e se dedicou,
por conta dessa trava e dessa barreira. Agora, sabendo que a maioria das pessoas sente o mesmo que você, tendo essa informação tão importante nas mãos, eu tenho certeza que você não vai mais deixar passar uma oportunidade como essa. Tome para si, abrace as oportunidades de se expor, porque são essas oportunidades que vão te lapidar e fazer com que você erre, sim, mas com que você aprenda com seus erros para se transformar num orador cada vez melhor. Eu confio em você, tenho certeza que agora você também confia. Obrigada por estar aqui comigo em mais esse vídeo, a gente se vê numa próxima oportunidade. Se você gostou, então aproveita, se inscreve no canal, também toca o sininho para que você seja sempre avisado de vídeos novos. E se você puder, deixa a tua sugestão, teu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até a próxima. Tchau, tchau.